Olá, muito boa noite. Começa agora a edição especial do Jornal Américas no Ar deste feriado de Memorial Day. Fique agora com todas as notícias que foram destaque aqui no jornal. O empresário Guilherme de Souza ainda está abalado com o que teria acontecido com a filha. A menina teria sido abusada pelo namorado da mãe em Atlanta. E nesse, como foi o final de semana do Dia das Mães, que foi no passado, no sábado, eles foram para um lago. Aí eu creio que ele chegou desse lago, já não sei, né? Minha filha morando com ela, eles chegaram, minha filha relata que a mãe dela saiu para buscar uma comida, e foi na hora que ele abusou da minha filha. Este é o primeiro reporte do caso fornecido pela polícia. Um boletim de ocorrência já foi registrado, acusando Matheus Felipe Camilo, conhecido como Matheus Felk, de ter tocado o corpo da menina de forma inapropriada. A violência não se intensificou porque a mãe chegou na hora. Eu fiquei sabendo 3 dias depois, foi na hora que eu fui chegar lá que me contaram. Eu automaticamente já corri para a polícia, já fiz o meu papel de pai. Ainda de acordo com os pais da vítima, Matheus Felk teria tentado comprar o silêncio da garota, que se recusou a ficar calada. O brasileiro já teve pedido de prisão decretado nos Estados Unidos e é uma questão de dias para que esse pedido chegue às mãos da Interpol, tornando o suspeito um foragido internacional. No domingo, que isso aconteceu no sábado, no domingo cedo, que foi o Dia das Mães, ele já estava pegando o primeiro avião para o México. Me disseram que ele está em Caldas Novas. Um amigo meu de bem de confiança disse que ele falou que ele estava no Madalena, em Goiânia, na quarta-feira. Os pais pedem para que qualquer notícia sobre o paradeiro do acusado seja comunicado às autoridades competentes. A vítima passa bem e está sob acompanhamento psicológico especializado. Dezenas de manifestantes lotaram a frente da Assembleia Estadual para protestar contra o casamento infantil. Eles pressionam pelo fim dessa prática condenada em vários lugares do mundo. De acordo com a lei atual do Michigan, não há idade mínima. É necessário apenas a autorização de um dos pais para aprovar a união de um adulto com um menor. A ONG Unchained at Last disse que mais de 5.000 crianças com menos de 18 anos se casaram no estado nos últimos 20 anos. Algumas delas tinham 14 anos ou menos. O Capitólio do Michigan discute formas de acabar com essa prática e tornar a união com menores de 18 anos definitivamente ilegal. Para entender melhor os efeitos da insegurança alimentar nos adolescentes, pesquisadores analisaram dados coletados pelo Instituto Nacional do Câncer, que acompanhou mais de 1.500 jovens durante anos. Com o estudo, foi possível concluir que a experiência da insegurança alimentar está associada a uma dieta pobre e a um distúrbio conhecido como emotional eating, caracterizado pela ansiedade de comer para conseguir lidar com emoções difíceis. O emotional eating seria desenvolvido nos jovens como uma estratégia para lidar com o estresse associado a não ter comida suficiente em casa, e esse distúrbio pode se manter ao longo de toda a vida adulta. Hoje, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, cerca de 9 milhões de crianças vivem em lares com insegurança alimentar, definida como não ter acesso ou recursos de alimentos suficientes para atender às necessidades básicas. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estima-se que aqui nos Estados Unidos 70% das paradas cardíacas aconteçam em casa e, infelizmente, cerca de metade das pessoas não obtém a ajuda que precisa antes da chegada da ambulância. Com isso, cerca de 9 a cada 10 pessoas que passam pelo problema não sobrevivem. Por isso, a American Heart Association diz que é urgente que todos saibam o que fazer, e isso inclui as crianças. A primeira coisa, ensinem como reconhecer uma parada cardíaca. Vem o desmaio repentino, a pessoa não respira normalmente e não responde. Ensina a médica que completa. Neste caso, é preciso que as crianças liguem para o 911 e saibam passar seu endereço.
Enquanto o socorro não chega, as crianças são capazes de iniciar a massagem cardíaca, subindo na pessoa desmaiada, colocando uma mão em cima da outra e pressionando o peito da vítima num ritmo rápido. Os pais devem praticar em casa com os filhos, ensinar eles a fazer as pressões no ritmo de alguma música, por exemplo, sugere a médica. Em caso de engasgo e sufocamento, a Cruz Vermelha sugere que se ensine aos pequenos os seguintes passos. Se a vítima não conseguir tossir, falar ou respirar, incline o corpo da pessoa para a frente e dê 5 golpes fortes no meio das costas. Se não adiantar, é preciso começar a manobra de Heimlich. Ensine as crianças a abraçar a vítima do engasgo pelas costas, fazendo 5 compressões abdominais por vez e mantendo o movimento até que o objeto saia. Se isso não acontecer, diga às crianças que é preciso ligar para o 911 e, se houver desmaio da vítima, é preciso ainda começar a massagem cardíaca até a chegada do socorro. A patrulha de fronteira disse que os imigrantes continuam tentando entrar ilegalmente no território americano, mas em menor quantidade. Desde o fim do Título 42, que expirou dia 11 de maio, o número de pessoas apreendidas é de cerca de 3.000 por dia, uma queda de 70% em comparação com o mês de abril. As autoridades acreditam que os imigrantes estejam com medo da nova regra que entrou em vigor, chamada Título 8, que é muito mais rigorosa e pode punir os imigrantes, proibindo a entrada nos Estados Unidos por 5 anos ou mais. Apesar das notícias, a USCIS, o Departamento de Imigração, informou que ainda é cedo para tirar conclusões ou prever tendências. Mesmo com a queda nos números, a imigração permanece em níveis históricos. Desde o dia 12 de maio até agora, mais de 11.000 pessoas já foram deportadas para cerca de 30 países diferentes. No Texas, o governador Greg Abbott disse que boa parte da queda do número de imigrantes é resultado de ações que ele vem tomando na fronteira, principalmente na cidade de El Paso, que impede a entrada de indocumentados. Entre elas, 2 medidas que determinam estado de emergência que permite expulsar imigrantes indocumentados. Ele avalia agora estender essas medidas nos próximos dias. This is an issue that's affecting our economy. Estamos com falta de mão de obra em New York e, ao mesmo tempo, temos esses imigrantes chegando aqui e que querem trabalhar, disse a governadora Kathy Hochul. O prefeito Eric Adams lembrou que foram os imigrantes que construíram o país e que eles podem ajudar em um novo crescimento de New York. People on the move in search of the same dream that we've all had and we all are pursuing, the American dream. Os 2 democratas estão pressionando o governo Biden a liberar o Work Permit para que os indocumentados procurem empregos e não fiquem dependendo dos serviços públicos, como hotéis e abrigos. Desde abril do ano passado até agora, mais de 70.000 indocumentados já chegaram na cidade. Desse total, pelo menos 40.000 ainda dependem de ajuda do governo para viver na Big Apple. A prefeitura prevê um gasto de 4,2 bilhões de dólares até o final do ano fiscal com eles. Mas com o término do Título 42, no dia 11 de maio, o problema piorou. O fluxo de ônibus para a cidade aumentou. Pelo menos um ônibus lotado de indocumentados chega por dia em New York. Alguns são direcionados para o antigo Hotel Roosevelt, que reabriu as portas para os recém-chegados. Outros são levados para o abrigo improvisado no porto da cidade. Muitas ONGs denunciaram que foram proibidas de recepcionar os indocumentados, dificultando a situação dos imigrantes. Enquanto a crise cresce, os governos estadual e municipal tentam encontrar saídas. Estamos trabalhando duro para conseguir um status de trabalho legal para que os imigrantes trabalhem em fazendas, hotéis e restaurantes. Acho que quando chegarmos a esse ponto, a atitude das pessoas mudará dramaticamente. Uma solução possível e necessária seria um plano de longo prazo que envolva todas as unidades da federação que diretamente estão a receber migrantes e também o próprio governo federal, que poderia trabalhar com um processo de desburocratização para a análise e concessão de vistos, um processo que é demorado, e também retiraria toda a pressão econômica e financeira que está sendo suportada por Nova York nesse momento, porque está sendo o único estado que arca com os custos econômicos e financeiros da manutenção, estadia, moradia
desses migrantes que ali chegaram sem que houvesse uma preparação do território para tanto. Segundo dados do Departamento do Trabalho americano, pessoas nascidas fora do país representaram 18% da força de trabalho nos Estados Unidos em 2022, mais do que no ano anterior. A taxa de desemprego para trabalhadores imigrantes também diminuiu de 5,5% para 3,5%. Ainda segundo dados do departamento, os hispânicos representaram quase metade da força de trabalho estrangeira no ano passado no país. Os setores que mais concentram trabalhadores imigrantes continuam sendo construção, manutenção e serviços. Mas e nós brasileiros? Isso aí, bem limpinho, muito bom. Seguimos tendo grande representatividade nos Estados Unidos no terceiro setor, mas com algumas mudanças que já estão sendo observadas. A presença dos brasileiros no mercado de trabalho aqui no país tem crescido cada vez mais. Segundo especialistas em recursos humanos, 98% das empresas americanas têm pelo menos um brasileiro no seu quadro de funcionários. Thaís May é especialista em recolocação de profissionais brasileiros no mercado de trabalho americano. Ela explica por que as empresas estão cada vez mais interessadas nos nossos profissionais. Eu acredito que é por conta da nossa bagagem profissional. Vou trazer dados para ficar mais claro da gente entender que aqui nos Estados Unidos, apenas 34% dos americanos têm uma bagagem profissional, então um nível universitário, enquanto 50% dos brasileiros têm uma formação universitária. Então, querendo falar de bagagem acadêmica, a gente está mais competitivo do que os próprios americanos e também o brasileiro caiu na graça do mercado americano. Eles sabem que nós somos mais comprometidos com o nosso trabalho, somos bem trabalhadores, queremos entregar sempre o a mais, é da nossa cultura, né? Daquele a mais que o americano gosta bastante, além da criatividade e do nosso jeito fácil de lidar com pessoas. Ligar o ar-condicionado no verão, que promete ser um dos mais quentes da história, pode ser um problema neste ano nos Estados Unidos. Quase 20 milhões de famílias não estão em dia com os pagamentos de serviços públicos. As contas em atraso somam um total de 19 milhões e meio de dólares no país. E o vilão é a inflação, que puxa para cima os preços de bens essenciais. Os especialistas dizem que entre escolher comida e energia, a população vai facilmente optar em atrasar a luz. As empresas de serviço público estão oferecendo planos de pagamento, mas eles não estão sendo suficientes. Alguns estados, como New York, também começaram a fornecer ajuda financeira para os residentes liquidarem dívidas passadas. Mas, sem os incentivos do governo federal, que terminaram com o fim da pandemia de Covid-19, será preciso uma força-tarefa nacional para enfrentar a crise da dívida. E a conta sempre vai ser essa, despesa e receita. Eu sempre tenho que gastar menos do que eu ganho. E sim, eu preciso me preocupar com o futuro. Em que sentido? Trabalhando um funil financeiro com eles, elencando todas as dívidas, todas as contas, vendo com eles a possibilidade de reduzir, de eliminar, de substituir determinados pontos que fazem com que a receita não supra, né, as despesas. Os dados da S&P Global são alarmantes. Entre os varejistas de alto perfil que declararam falência estão as famosas Bed Bath & Beyond, Party City e David's Bridal, uma das maiores referências em vestidos de noiva do país. Na semana passada, mais empresas entraram em falência em um período de 48 horas do que em qualquer momento desde pelo menos 2008. E olha, a previsão é de que a situação piore. Analistas esperam que a inadimplência das empresas com baixa qualidade de crédito tenha um pico no início do próximo ano. O aumento das taxas de juros estaria dificultando a luta das empresas em conseguir novos empréstimos. Isso aí são efeitos da crise mundial advinda do Covid, né, que movimentou extremamente todas as economias, praticamente todos os países do mundo aí injetaram muito capital, né? E a gente vê juros altíssimos nos Estados Unidos, aqui no Brasil também.
Conhecer ingredientes e desvendar os sabores típicos da culinária brasileira. Tudo isso aprendendo e expandindo o vocabulário na língua de origem, o português. A experiência é voltada para crianças e adolescentes da comunidade brasileira que moram nos Estados Unidos. A Fundação está completando agora 19 anos e o programa tem 17 anos. Esse programa é totalmente gratuito à comunidade. Nós aceitamos criancinhas de 2 aninhos, a partir de 2 aninhos até 15 anos, e ensinamos a cultura brasileira e a língua portuguesa também. A Fundação Vamos Falar Português já é bem conhecida pela comunidade por aqui. A Cristiane e colaboradores assumiram a missão de propagar a língua portuguesa e manter as heranças culturais do Brasil entre as crianças e os adolescentes de origem brasileira. Estamos em 5 lugares aqui no sul da Flórida e 2 em Orlando, no centro da Flórida, e estamos mais ou menos com 500 e poucas crianças no programa, e talvez mais 200 e pouca, quase 300 em fila de espera. No novo programa de aprendizado, a sala de aula é a cozinha. Por aqui, as crianças descobrem novos sabores e texturas, aprendem a dar valor ao preparo de uma comida de verdade e entendem que é possível comer de forma divertida, gostosa e saudável. E na aula de culinária as crianças ficam mais livres, né? Mais dinâmicas, então elas conversam entre elas em português. Elas aprendem o nome dos ingredientes em português, né? Aquele prato que eles estão preparando. E nesse primeiro projeto nós escolhemos receitas típicas brasileiras. Então eles aprenderam que aquilo era de origem do Brasil. Além de sermos profissionais já da área, nós temos um amor muito grande pela cultura, pela comunidade. Então é muito gratificante fazer esse programa e passar isso tudo para os nossos pequenos que estão aqui, né? Que muitos deles não foram ao Brasil ainda. Então é muito bom, é realmente muito bom participar de tudo isso. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já imaginou ver um campo assim, recheado de dentes de leão? Elas se espalham muito rápido e invadem gramas e pastos sem limite. Mas para Jeff Zeitler, proprietário de uma fábrica caseira de vinho, esse local é um paraíso. Ele vem com a mulher e o filho todos os anos para colher o máximo de plantas que consegue, cerca de 15 galões. It's an underappreciated plant, I would say that. É uma planta subestimada, afirma Jeff. Na fábrica, a família transforma os dentes de leão em uma bebida única que poucos conhecem, vinho floral. Eles espremem as plantas, colocam em barris e, através de uma receita familiar que Jeff não divulga, ele cria essa iguaria. Quem provou garante que o sabor é inigualável. Eu percebi depois de várias experiências que é possível fazer vinho com quase tudo que contém açúcar. E isso não é diferente, explica o enólogo. Eu descobri que nós temos um vinho feito de uma planta conhecida com o nome dente de leão, que ela, por ter conteúdo de açúcar, fermenta e serve de insumo também para xaropes e outras bebidas. Mas pessoas estão fazendo vinho com essa planta, né? E incríveis propriedades para a saúde que ela tem também. Ela fortalece os ossos, serve para perder peso, serve para diminuir diabetes. Então, olha que interessante, né? Um vinho que é uma bebida milenar, que faz parte da nossa história de vida, né, da humanidade, tem esse outro vinho dessa planta que as pessoas falam que o sabor é inigualável. Olha que coisa interessante. E para isso eu tenho que celebrar a vida longa e saúde pelo Dia do Vinho. Um grande abraço para todos. Os lagos cobrem apenas 3% do planeta e contêm quase 90% da sua superfície líquida de água doce, sendo fontes essenciais de água potável, irrigação e energia. Mas o estudo recém-publicado na revista Science revelou uma conclusão alarmante.
53% dos lagos e reservatórios do mundo perderam quantidades significativas de água nas últimas 3 décadas, com um declínio líquido de aproximadamente 22 bilhões de toneladas por ano. Para chegar a essa conclusão, a equipe internacional de pesquisadores examinou mais de 250 mil imagens de satélite feitas entre 1992 e 2020, além de ter realizado novas medições, também por satélite, de quase 2.000 dos maiores lagos e reservatórios da Terra. Para os autores do estudo, os resultados do relatório são atribuídos a 2 fatores: as mudanças climáticas e ao uso excessivo e desnecessário de água. Os primeiros passos de Gert Jan Oskan, de 40 anos, foram registrados pela equipe médica que comemorou o feito. O holandês ficou paraplégico há 12 anos depois de um acidente de bicicleta. Mas em 2021, implantes eletrônicos implantados no cérebro dele mudaram essa realidade. Gert já consegue ficar em pé, dar os primeiros passos e até subir escadas. O sistema inovador envia os sinais do pensamento para a coluna, que rebate para as pernas e pés. Os médicos dizem que a tecnologia é experimental e que ainda vai demorar para chegar ao mercado. O objetivo é acelerar os movimentos, fornecer mais controle ao usuário e reduzir o tamanho do equipamento, que hoje funciona com 2 implantes no cérebro, um capacete que recebe os sinais e retransmite para o corpo. Floriana Martinez é uma mãe e empresária brasileira que gosta de cuidar do corpo e da saúde. Mas mesmo com todo esse treinamento, nada a preparou para o que viria em 2021, um câncer de mama. Em 2021, depois que eu fiz a minha mamografia anual, eu recebi então a notícia de que eu estava com um câncer bastante evoluído no peito direito. E era um câncer já muito grande, tive que fazer então uma mastectomia dupla. E também, infelizmente, tive que fazer quimioterapia. Isso foi assim um choque muito grande, porque eu não tenho história de câncer na família, eu jamais, não pensava que teria câncer, e era uma das coisas que mais me assustava, assim, enfrentar um câncer. Foi a garra e a determinação dessa paulistana que a fizeram enfrentar a doença com a mesma vontade com que sempre superou os obstáculos na academia e com a sua marca registrada, o sorriso. O fato de eu estar bem saudável ajudou muito, foi muito mais fácil se recuperar. Então, não fiquem tristes de achar que todo esse esforço de ter uma vida saudável não é nada em vão, não é nada em vão, porque a gente fica muito forte para poder enfrentar os desafios do dia a dia. Floriana venceu esse desafio, mas não parou por aí. A brasileira participou neste mês de uma maratona beneficente na Lama para ajudar instituições de combate ao câncer de mama. O Mud Girl aconteceu em Palm Beach e levou dezenas de mulheres de diferentes nacionalidades a superarem várias situações por 5 quilômetros até o final da brincadeira. Superar etapas já faz parte da vida dessas guerreiras, que agora querem incentivar outras mulheres a vencerem a doença, cuidando do corpo e do emocional, sem desistir, confiantes na linha de chegada. Quando a gente chega ali, é uma energia maravilhosa. São mulheres de todas as idades. Tinha menina, acho que de 12 anos e até mulher de 80 anos. E todas fazendo os challenges e a gente uma ajuda a outra. É muito, muito divertido. Desde a sua criação em 2017, o Mud Girl já arrecadou quase $400 mil em ajuda a instituições que combatem o câncer de mama nos Estados Unidos e na Europa. A maratona já passou por várias cidades da Flórida e tem data marcada em pelo menos 14 cidades americanas. Se depender da força e determinação dessas mulheres, essa luta ainda vai bem longe. Tá muito fácil, muito bom. Vamos lá. Aqui, ó. E essa edição especial do feriado de Memorial Day do Jornal Américas no Ar termina aqui e a gente agradece a sua companhia. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite, na edição inédita do Jornal Américas no Ar. Boa noite. Boa noite, gente. Até lá.